Bom, boa tarde, pessoal. Para mim agora boa tarde, para vocês será boa noite, não é? Então, eu vou tentar mais uma vez essa estratégia de gravar um pequeno vídeo tratando dos slides e das reformas religiosas, tá bom? Então nós vamos seguir mais ou menos no mesmo padrão da semana anterior. Eu vou enviar, eu preferi enviar hoje do que enviar antecipadamente, por razões óbvias, tá? Eu prefiro que seja visto no dia. É didática, é uma opção didática pedagógica, tá bom? É daquele PDF que eu encaminhei para vocês, tá? É do livro do professor Flávio Luizetto, Reformas Religiosas. E aqui, fundamentalmente, a gente vai até a ideia de reforma, tá bom? A introdução, enfim, a origem e a ideia de reforma, tá? E vamos ver que, na verdade, esse conteúdo ele se articula com o que nós vimos sobre o Renascimento. Bom, aqui uma frase. Toda dominação simbólica supõe por parte daqueles que sofrem seu impacto uma forma de cumplicidade, né? Tem muito a ver com o conteúdo em questão. Ou então a outra, que tem a ver com esse simbolismo e o imaginário. O cliente nunca compra um produto, por definição ele compra a satisfação de um desejo, que é do Peter Drucker, de 75, é uma frase antiga, e a frase anterior é do Pierre Bourdieu, tá? De 1996. Bom, a ideia de reforma, que está constando desse texto do Flávio Luizetto, né? A referência biográfica é essa, Luizetto Flávio, Reforma Religiosa, quarta edição, São Paulo, 98. Acho que agora está na 10ª edição, enfim. Uma reflexão preliminar para início de conversa. Bom, a pergunta seria, como, né, pensando historicamente, se desenvolveu a ideia de que a igreja devia passar por mudanças, né? Como que esse processo ele foi se desenvolvendo na Baixa Idade Média, você considerando que nós estamos tratando de um processo plurissecular. Esses questionamentos da igreja eles remontam ao século XII, XIII, XIV, e isso vai se intensificando. E a questão básica a se considerar, na perspectiva do Flávio Luizetto, professor Flávio Luizetto, é que não se trata de processos externos, se trata de um processo interno, dentro da própria Igreja Católica. Então não há uma explosão, vai haver uma implosão para a segunda, terceira e quarta década do século XVI. A partir de 1515 até 1540, tá? Isso é uma observação fundamental para que nós percebamos que o lugar autorizado de fala que do ano 1000 ao ano 1517, ele passa fundamentalmente pelo interesse e pela direção da Igreja Católica Apostólica Romana. Nesse sentido, as falas que vão ser colocadas, sabe, para reflexão, para contestação, para reivindicação, são as falas dos letrados. E os letrados, por excelência, 90% estavam dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, faziam parte da estrutura da Igreja oficial naquele momento, tá? Então, é daí que a gente pensa o Renascimento, pensa o humanismo, que é um tipo de reflexão, um tipo de pensamento que surge dentro da igreja. E a ideia é fundamentalmente a de reforma, não é a de destruição da igreja, não é a de refundação da igreja. São reformas, a gente vai ver isso acompanhando o raciocínio do professor Flávio Luizetto. E só mais uma coisa, deixando claro, que esse processo que vai do século XII, XIII, XIV, XV e início do XVI, até a quarta década do século XVI, é marcado por um conjunto de acontecimentos, de impactos muito significativos. Por exemplo,
para além do renascimento, do humanismo, desse renascimento científico, a gente tem de considerar efetivamente a peste negra, sabe? E os seus impactos e imbricações nos processos históricos em curso na Idade Média. Inclusive, enquanto um dos argumentos mais importantes para se contestar essa supremacia da doutrina da Igreja. Uma doutrina que ela carecia de reforma a partir do ponto de vista de muitos, né? Uma doutrina que de suprema, um discurso supremo da Igreja Católica, enquanto intermediária entre o céu e a terra, vai perder o seu valor na medida em que os próprios membros da Igreja vão ser acometidos pelos males da peste negra. Por outro lado, quando se avança para o século XIV, XV, você tem o ressurgimento das cidades, a intensificação do comércio, da forma como nós já vimos, o renascimento que acaba apresentando perspectivas muito singulares quando você pensa Pisa, Veneza, Florença, sabe? Como que a entrada dessa filosofia do Oriente Médio, dessa filosofia antiga, desses textos antigos, acabam promovendo mudanças substanciais na mentalidade, no imaginário dessa sociedade medieval do século XIV e século XV, particularmente do século XV para o século XVI, tá bom? Concomitantemente a isso, com o crescimento, a expansão da atividade comercial, você tem o início das grandes navegações, a busca de um novo caminho para se chegar ao que eles chamavam de Índias na época. Enfim, uma série de processos que apontam para avanços técnicos e científicos que vão desaguar, e a palavra é adequada nesse sentido, com a chegada do europeu à América, primeiro com Colombo para 1492, e na sequência uma série enorme de viagens que vai consubstanciar na integração e imediata submissão da América e da criação do sistema colonial, da forma como se vai estudar a posteriori. Então, portanto, se trata de um contexto extremamente dinâmico e onde um conjunto de acontecimentos eles se sucedem, se articulam e se dialogam no sentido de questionar essa autoridade eclesiástica, questionar esse conhecimento que emana fundamentalmente de dentro da Igreja, questionar as ações da liderança da Igreja e demonstrando que o mundo não era plano, como se discutia, só lembrar do Copérnico, né, que quase foi queimado, mas demonstrando que havia outras regiões, sabe? É um cristianismo que vai entrar também, vai começar a participar dessa expansão a reboque dessa racionalidade que vai surgindo, desse comércio que vai se impondo. Então, as grandes navegações elas são entendidas nesse sentido e a sistematização das reivindicações e das críticas à igreja também nesses termos. É de um século XV para início do século XVI, onde você tem o surgimento de novas realidades e novas perspectivas e expectativas diante das grandes navegações, diante dos avanços comerciais, diante dos avanços técnicos, diante do enriquecimento e da estruturação sistemática desse Estado moderno, que vai se estruturando e se configurando enquanto um polo de poder que vai rivalizar em larga medida com a Igreja Católica, que é extremamente dialético quando você imagina que as pessoas que controlam a Igreja Católica, elas são oriundas da nobreza. E as pessoas que estão no controle do Estado Nacional também são parte dessa nobreza. De forma que é um contexto muito amplo e que é preciso estabelecer as conexões necessárias com muito cuidado para que você tenha esse contexto mais ou menos consolidado para entendermos e discutirmos
as reformas religiosas da maneira como são propostas pelo professor Antônio Edmilson, ou pelo professor Flávio Luizetto. Estou aqui falando e pensando no professor Antônio Edmilson Martins Rodrigues, das revoluções burguesas que a gente deve ver só em agosto, da forma como as coisas estão postas, tá? Então, respirar um pouquinho e vamos a esse contexto histórico da forma como o Luizetto colocou para nós. A ideia dos abusos da Igreja Católica, e aí considerando o luxo, a ostentação e os gastos, isso articulado com um desrespeito às doutrinas, particularmente quando se pensa o nicolaísmo, a simonia, ou seja, uma vida carnal dos clérigos, de uma parte dos clérigos, né, com esposa, com mulheres e filhos, enfim, e a venda de indulgências, tá? Concomitantemente a isso, além da venda de indulgências, nós devemos pensar no despreparo desses clérigos. Porque como que se chegava a um posto, né, de cardeal, por exemplo? Tem casos de cardeais que tinham 9 anos e foi nomeado cardeais. É uma instrumentalização de um acordo entre as nobrezas e a nobreza, a igreja e, em certo sentido, a realeza, tá? Que são os grupos que representavam a elite daquele período dessa Europa medieval, já com o pé na modernidade, tá bom? Bom, nesses termos, que o poder maior para a indicação desses clérigos e a igreja continuava sendo hegemônica, ainda no século XV, na passagem para o XVI, se verifica o descontentamento dos dois grupos, da emergente burguesia e dos reis, que eles vão progressivamente se colocando em um polo oposto a esse poder da igreja, tá bom? Porque o poder vai sendo estruturado nas mãos desse Estado Nacional moderno, que é controlado por um rei que vai se tornar absolutista com o passar do tempo. A ideia de reforma, portanto, ela deve ser entendida como representando um processo que é muito anterior ao Lutero. Esse é o raciocínio do professor Flávio Luizetto. Reforma, então. Quer dizer, como que nós podemos pensar a reforma, né? Que é uma ideia corrente no século XVI. Isso não existia antes, a ideia de reforma. Existia a intenção em modificar alguns aspectos da doutrina e das práticas dos clérigos, tá bom? Mas a reforma ela constitui uma ideia corrente do século XVI e ela apresenta divergências quanto ao seu significado. Para começo de conversa, não é? Como reformar e o que reformar? E aí, lembrando que estamos aqui a falar da Igreja Católica Apostólica Romana, já com um milênio e meio de existência, que era seguramente a instituição mais consolidada naquele período, mas que ela tem uma unidade que foi discutido em alguns momentos, quando nós tivemos 2, 3 papas, enfim, que se autoproclamavam papas, mas nesse momento o que prevalece é uma unidade, tá? Essa unidade interna da Igreja Católica, mas é uma unidade dentro da diversidade, ou dito de outra forma, uma unidade dentro da pluralidade. A Igreja, ela se organiza em ordens, e você tem um número muito grande de ordens, e essas ordens se sucedem na ocupação dos postos de direção, que isso é tradicionalmente instituído dentro da própria igreja. Tá? Há um revezamento no que se refere à ocupação dos postos chaves dentro da hierarquia dessa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, é difícil você pensar num acordo entre os beneditinos, por exemplo, e aí o filme O Nome da Rosa pode oferecer algumas possibilidades de observação e conhecimento ampliado, tá? E os franciscanos. Você tem duas vertentes dentro dessa unidade da Igreja Católica. Os beneditinos, que não negam a ostentação, a riqueza, enfim, né? E o luxo, e os franciscanos, que vivem de forma extremamente frugal.
Então, como estabelecer um acordo entre eles, o que reformar e como reformar? Obviamente que os franciscanos estavam mais dispostos a reformar do que os beneditinos para esse momento. Mas é uma discussão que só isso aqui dá algumas aulas de discussão, devidamente fundamentado em referências bibliográficas, obviamente. Bom, nesses termos, não se desejava, quando você pensa como reformar o que reformar, né? Um ponto de consenso é o seguinte: não se desejava a priori que o cristianismo se dividisse, sabe? Não se desejava destruir, dividir a Igreja Católica Apostólica Romana. O que se verificava era uma insatisfação com a vida religiosa, a partir das práticas da própria Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, aí o Flávio Loiseto, ele passa a falar, a discutir e apresentar algumas tendências reformistas. Primeiramente, a defesa dos ideais do cristianismo primitivo. Aquele cristianismo que eles consideravam mais próximos, mais conservador e mais próximos do que Jesus pregava. O retorno das práticas correntes na época dos apóstolos, como que você tinha uma atuação muito mais incisiva desses apóstolos diante das dificuldades e das circunstâncias que eles enfrentavam no período. Então, foi um processo de estruturação muito penoso para esses apóstolos, que a estrutura dessa Igreja Católica ela tem a sua origem nos apóstolos, em Jesus Cristo, nos apóstolos, obviamente. Bom, e ainda enquanto tendências, é preciso pensar nas críticas que eram realizadas quanto aos excessos praticados pelo clero. Por outro lado, os excessos praticados pelo clero, tanto a partir do ponto de vista do Tribunal da Santa Inquisição, como a partir do ponto de vista da venda de indulgências, como a partir do ponto de vista da ocorrência de uma vida sexual e da formação de famílias mesmo entre parte desse clero. Outra crítica se referia ao gigantismo da máquina da máquina burocrática da igreja, sabe? E já pensando numa racionalização, né? E esse gigantismo, essa imersão da igreja no patrimonialismo, ou seja, na aquisição de bens e propriedades, demonstra uma preocupação excessiva com assuntos não religiosos. A igreja funcionava basicamente analogicamente à burguesia, como uma empresa, sabe? Ou como um negócio. Se percebia a igreja como um negócio que ela articulava para que a igreja recebesse doações em detrimento dos herdeiros. Então, tem pessoas que, em troca da salvação, ele vai doar todo o seu patrimônio, nobres, inclusive, para a igreja, e deixa os familiares na miséria, tá? Há uma série de situações. A igreja usa uma série de estratégias para ter acesso a propriedades e posses, tá? Ela era seguramente a maior senhora feudal do período. Bom, as ideias religiosas que eram defendidas por Calvino e Lutero, fundamentalmente, são delimitadas em razão de um antes e depois na vida religiosa no Ocidente. Um antes dessa atitude e dessa postura muito patrimonialista, eu vou usar esse termo, da igreja, ou seja, essa busca por propriedades, por patrimônio e por riqueza, efetivamente, só pensar na vida de indulgências, sabe? E você comprar um lugarzinho no céu, isso existia na época. E na vida religiosa pretérita, onde o que o religioso fazia é doar, inclusive, a sua própria vida em nome de uma doutrina, em nome de uma unidade em Cristo, que a igreja era Cristo fundamentalmente. Bom, quanto à atuação dos reformadores do século XVI, ela foi qualitativamente diferenciada daquela dos reformadores dos séculos anteriores. Algumas variações na discussão religiosa, né? No século XVI, o que nós tínhamos era a ênfase na discussão nos aspectos doutrinais. Uma questão de doutrina
que se você modifica a doutrina, você acaba, que por consequência, por modificar, por impor uma mudança nos procedimentos e nas atitudes, no exercício das funções. Nos séculos anteriores, reivindicava-se uma reforma clerical, administrativa, legal, moral, intelectual. Isso se refere a ainda a um processo de institucionalização da igreja, onde esse patrimonialismo ele se sobrepunha aos aspectos legais, morais e intelectuais. Lutero, por exemplo, ele se preocupava com os abusos morais e materiais praticados pelo clero. Tanto a partir do ponto de vista do casamento ou da vida, uma vida conjugal de cardeais, enfim, quanto pela venda de indulgências, sabe? Pela busca, pela venda de objetos sagrados. Tem alguns trabalhos que indicam que pregos que hipoteticamente teriam sido utilizados para crucificar Jesus, a igreja referenciava como verdadeiros, né? Ela fazia essa avaliação e dizia que eram verdadeiros só para vender, mais de 300 pregos. Então, imagina 300 pregos que foram usados na crucificação de Jesus, né? Isso é algo assustador. Isso sem contar em madeira, em pedaços de tecido que teria sido o manto que cobriu Jesus. Enfim, são essas relíquias religiosas. A igreja vai validar um conjunto enorme delas e vender isso para as pessoas. É um período em que a crença ela tinha um impacto muito grande, considerando-se fundamentalmente a peste negra e a crise que se seguiu à peste negra. Contudo, vai se elaborar uma crítica doutrinal à Igreja Romana, onde se enfatiza a necessidade de renovação da vida religiosa, a partir da justificação pela fé, uma solução localizada além da crítica, ou seria a mudança doutrinal fundamentalmente. A justificação pela fé, que vai muito mais do que a justificação pela penitência, nesse sentido. Bom, ideias de reformas religiosas. Quando a gente pensa a Igreja Romana, aí o Edmilson destaca algumas críticas iniciais, que foram estruturadas, elaboradas pela alta hierarquia da Igreja. Tinha alguns pontos pacíficos entre essa hierarquia da Igreja, que se dizia respeito à legitimidade da doutrina e infalibilidade papal. Quer dizer, é o Papa entendido como um Cristo encarnado aqui. E você percebe o absolutismo nesse sentido, né? Um poder absoluto. E a legitimidade da doutrina. A doutrina é essa e segue-se essa doutrina e não pode ser flexibilizada em nenhum instante. A falta de unidade para definir a natureza das providências. É aquilo que eu falei anteriormente. Como que você vai estabelecer um ponto em comum, sabe, um consenso entre beneditinos e franciscanos? Entre patrimonialistas e aqueles que consideram que a riqueza ela expressa muito mais maléfica do que benéfica, porque Jesus Cristo não viveu a partir e através das riquezas. Bom, os bispos eles residiam fora de sua diocese, né? E os resultados, portanto, eram pífios, então era necessária uma reforma administrativa. É mais ou menos aquilo que eu falei. Cardeais e bispos que são nomeados quando têm ainda 8, 9 anos, sabe? E na maioria dos casos, esses cargos eram comprados. E, enfim, isso é um problema grave para aquele período. Diferença entre cardeais e bispos a nível de poder, dificuldades no plano da vida religiosa prática e a reforma legal da igreja. Ou seja, havia uma sobreposição do poder dos cardeais e dos bispos. E é preciso entender que a gente está falando de um contexto específico, de uma paisagem histórica específica. De estruturação das cidades, de uma dificuldade enorme de comunicação e de transporte, e que era muito mais fácil essa sobreposição de autoridades. O bispo normalmente estava mais próximo e ele às vezes tinha mais poder do que os cardeais. Então, há uma sobreposição de atribuições e funções.
e daí a necessidade de uma reforma legal da igreja. Os padres, muitos deles tinham concubinas, né, e uma formação religiosa e cultural muito frágil. E daí a necessidade também, além da reforma administrativa, da reforma legal, aqui de uma reforma moral e intelectual. Quanto às autoridades da igreja, se percebia que o sistema legal e administrativo ele era defeituoso, né? Se aceitava também que havia uma insuficiência da formação religiosa e intelectual do clero. Isso fazia parte de uma visão interna geral. Bom, mas quais seriam as medidas? Aí você tem algumas medidas que vão emanar da Espanha, né? Que vão fazer algumas observações. Aí surgem alguns expoentes, né? Como por exemplo Cisneros. Pobreza entre os monges e frades, extinção das ordens, né? Que essa é uma medida que vai ser proposta. E você percebe claramente que isso surge dos franciscanos, tá? Pobreza entre monges e frades, extinção das ordens rebeldes, comentar as escrituras e educar as crianças, universidade para teólogos e o clero. É interessante que, embora fizessem voto de pobreza, os franciscanos vão ser muito mais afeitos a essa ideia de educar, sabe? A essa ideia de levar a escritura até o povo, tá bom? Bom, críticas ao sistema eclesiástico. Aí você pensa no Wycliffe, por exemplo, né? Que ele vai falar que talvez fosse melhor não ter papas, cardeais ou bispos, monges e padres, pois a palavra de Deus é perfeita, não carece ser explicada pelos padres. As bulas papais, decisões conciliares, elas fazem estabelecer são equívocos. Então é quase que uma proposta de um socialismo utópico, não é? Que a gente vai ver isso no Proudhon para 1891. É você pensar uma igreja sem igreja. É uma igreja que fosse abstrata, que ela se fundasse na palavra, no pressuposto que a palavra de Deus é perfeita, né? Que é desnecessário ser explicada pelos padres, é preciso ser vivida, né? Por um lado. E é interessante observar que a crítica do Wycliffe, ela se estabelece num contexto seguinte. Naquele período, primeiro, a missa era rezada em latim. Segundo, o celebrante da missa, ele ficava de costas para a plateia, sabe? Ele rezava a missa literalmente de costas para a plateia, que na maioria das vezes, obviamente, era uma plateia que não conhecia o latim, por um lado, e por outro lado, era um povo. Tanto que quando você observa as celebrações entre essa elite eclesiástica, que tinha celebrações internas para eles também, eles falam de frente a frente, considerando-se como iguais ou como pertencentes ao mesmo grupo. Tá? Então, Wycliffe apresenta essa noção revolucionária de uma igreja, de uma palavra de Deus, onde você não tivesse papas, cardeais, bispos, monges, padres, enfim, que não existisse nem bulas, isso tudo que eles fazem são equivocados, as ações deles. Ele pode ser definido, então, segundo o Luizetto, como o primeiro pensador do protestantismo. Bom, quanto à devoção moderna, que é o segundo, né, que vem na sequência, o Gerhard Kludt. Ele decide não se ordenar sacerdote e vai passar a atacar os vícios do clero. Na iminência de ser ordenado, ele desiste e se rebela. Né? Ele vai fundar a Irmandade da Vida Comum, baseado nos padrões do cristianismo primitivo, conforme já foi falado anteriormente, né? De um retorno àquelas práticas mais rigorosas, onde não houvesse apego a essa estrutura gigante e essa ênfase no patrimonialismo, na riqueza e no levantamento de fundos. Tá? Então, esse é o primeiro Antônio Conselheiro da Igreja Católica, né? Que ele vai se rebelar contra a igreja e vai estabelecer essa irmandade, tá bom? Nesse sentido, eles não adotam a vida monástica, né? Não faziam votos, nem viviam em clausura, e praticavam ações, meditações de leitura do Evangelho. Essa seria a proposta. Bom,
a obtenção do sustento deveria acontecer com o próprio trabalho, então eram expoentes religiosos que trabalhavam, né, que não ficavam esperando os tributos para poder sobreviver, praticavam a caridade e a divulgação da Bíblia, está bem na linha dos franciscanos. Exemplo, vida de acordo com a palavra de Deus. Para eles isso era viver de acordo com a palavra de Deus. Tá? Obtém o sustento do seu próprio suor, pratica a caridade, divulga a Bíblia, ao invés de esconder a Bíblia, né? Divulga a Bíblia para as pessoas para que se possa ampliar a discussão e a própria interpretação da Bíblia. Bom, nesse contexto vão surgindo congregações similares a essa congregação que nós referimos anteriormente, da devoção da vida comum, né? Fundada pelo Gerhard Groth, tá? Que é um personagem importante nesse processo. E aí se fala de um livro, né, do Thomas Kempis, que é um agostiniano, Santo Agostinho, né? Que vai da Imitação de Cristo, o livro Imitação de Cristo, que é uma produção dele, que vai preconizar basicamente orações, trabalho, caridade, vida simples, meditativa e leitura do Evangelho. Veja, leitura do Evangelho é diferente de divulgação do Evangelho. Tudo bem? A leitura do Evangelho se direciona enquanto uma proposta para um grupo fechado. A divulgação não, é para um grupo aberto. Ok? Bom, quanto ao humanismo, nesse contexto, já avançando o século XIV, XV, a gente, enquanto um desses precursores da reforma, né? Como que essa ideia vai se constituindo? Ela é formada por uma elite intelectual da época, ela vai introduzir o método crítico nas ciências religiosas, ou seja, você questionar questionar as doutrinas religiosas. Eles vão se apresentar como críticos severos da vida religiosa, mas não pensavam em abandonar a igreja, apenas em corrigir seus defeitos. É a ideia de reforma, literalmente sendo, nesse sentido, sendo reestruturada de uma maneira mais direcionada, sabe, mais concreta, não é? Então, eles vão criticar a vida religiosa, mas não queriam abandonar a igreja. Mas, por outro lado, eles vão querer dizer que você tem tanto a vida religiosa e a vida humana. E que tem aquilo que é humano, que é próprio dos humanos, e aquilo que é religioso, que é próprio da religiosidade, da fé, enfim. Bom, e aí você tem que os cultos, né? Nos cultos eruditos e críticos da ignorância, a superstição e o obscurantismo, que esses cultos eles vão ser criticados, sabe? Que esses eruditos, esses dirigentes desses cultos são eruditos ignorantes e que eles preconizam muito mais a superstição e o obscurantismo desse clero. Bom, nesses termos, nesse sentido, pensando o Santo Agostinho, que nós temos do Agostinianos, né? Que nós temos a retomada dos textos clássicos e um exame das fontes do cristianismo, revisão dos textos bíblicos, confrontação do texto sagrado com a prática recomendada pela doutrina oficial. Nesses termos que nós pensamos na erudição. A erudição enquanto um instrumento, tá? Um instrumento para você examinar as fontes, um instrumento para você fazer revisão dos textos bíblicos, para você confrontar aquilo que é sagrado com aquilo que é prático, considerando-se a doutrina oficial. Bom, destaca-se ainda a proximidade dessa vertente com os adeptos da devoção moderna, que vai criticar os dogmas religiosos e as liturgias incompreensíveis, como, por exemplo, você rezar uma missa de costas para a assembleia e ainda em latim, então uma assembleia que não falava latim, não entendia o latim. Isso vai representar uma contribuição em dois aspectos específicos: um retorno à Bíblia, um estímulo a uma religião interior, que vai ser contra a hierarquia, cultos de santos e as cerimônias. É isso que vai preparar a reforma efetivamente. Bom, e eu paro por aqui, tá? Muito obrigado a vocês pela vossa desatenção. Enfim, essa é uma leitura que ela se ocupa de uma parte específica do texto do Antônio Edmilson Martins Rodrigues, e nós procederemos à noite à discussão, a partir do momento que vocês
tiverem acesso a esses slides, né, e a essas observações nossas. E na semana que vem a gente retorna com a parte final do texto do Liseto, ok? Muito obrigado, até a noite.